Este programa é livre para todos os públicos. Então, meus amores, estou aqui de volta, dessa vez com a disciplina matemática, e vamos dar continuidade ao assunto que nós estudamos na aula anterior, que foi sobre adição. Na aula anterior, nós falamos sobre algumas ideias da adição, a ideia de juntar quantidades e a ideia de acrescentar quantidades, tá bom? E hoje nós iremos aprender um pouco sobre adição com reserva. E o que será adição com reserva? Lembram quando nós estamos lá na sala de aula fazendo aquelas continhas que lá na unidade dá mais de 9, às vezes dá 10, 11, 12, sempre um número maior do que 9, a gente fala assim, ó, vai 1, sempre a gente fala vai 1, então, isso a gente chama de reserva, né, ou reagrupamento, tá bom? Aí, o que acontece? Eu trouxe aqui para vocês um fato, um cálculo, uma conta, né? Essa conta, ela já está resolvida, tá certo? Então, que soma é essa? Que adição é essa? Por que eu digo adição? Porque nós temos o sinal, olha, o sinal de mais, que representa a adição. O sinal da adição é o sinal de mais, tá bom? Então, nós temos 5 mais 6, que dá 11, né? Aí, o que aconteceu aqui? Não podemos colocar o 11 todo, porque esse lugarzinho aqui, ele é da unidade, como eu já falei na aula anterior. O último número, a última ordem, a última posição, quem ocupa é a unidade. Então, aqui eu só posso colocar os numerais de 0 a 9. Se na hora da soma der um número maior que 9, eu não posso colocar esse número, eu vou ter que mandar para a dezena, vou ter que juntar essa dezena do número que deu maior que 9 com a dezena seguinte, tá certo? Porque logo depois da unidade nós temos a dezena, é uma sequência, primeiro unidade, depois dezena, dependendo do número nós temos centena, unidade de milhar e assim por diante. Então, relacionado a esse fato, nós temos 5 mais 6 que deu 11, não podemos colocar o 11 todo, porque 11 é maior do que 9, já não faz mais parte da unidade, então eu coloco apenas a unidade e o 1, que a gente disse que sobrou, né? Vamos juntar lá com a próxima dezena, que vai ficar com 1 mais 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. Então, qual é o resultado dessa soma? Qual é o resultado desse cálculo? 31. Outra coisa para lembrar vocês é que nas somas nós temos, nas adições nós temos os termos. Quem é que lembra quais são os termos da adição? Aquelas partes que formam o cálculo, a soma, são esses aqui, ó, parcela que são os números que são somados entre si, e o resultado nós chamamos de soma ou total. Sim, mas agora focando no que a gente quer hoje, que é justamente a adição com reserva. Como que eu vou calcular uma adição com reserva? Né? Lá no slide anterior, nós temos lá uma informação, certo? Que diz o quê? Baseado nesse cálculo aqui, nessa soma. Iniciamos a soma pela ordem da unidade. Sempre, gente, sempre nós precisamos iniciar uma soma ou uma subtração, tá? Ou até mesmo a multiplicação pela ordem das unidades, que é o último número, certo? Quando o resultado for equivalente à dezena, que foi o que eu acabei de falar, né? Números maiores que 9, porque unidade é de 0 a 9, como eu falei. Então, quando der um resultado equivalente à dezena, o que a gente faz? Nós acrescentamos essa dezena na próxima soma. Foi justamente o que eu expliquei aqui para vocês. Deu 11, eu não posso colocar o 11 todo aqui, o 11 inteiro, porque esse lugarzinho aqui ele é da unidade. Cada número tem o seu lugar, tem a sua posição, né? E é por isso que a gente precisa saber o nome dos números, a posição em que eles estão, tá certo? Porque de acordo com a posição, eles recebem um nome diferente. Então, não podemos colocar o 11 todo,
colocamos a unidade, porque esse lugar é da unidade, e o 1, que é dezena, foi para somar com a dezena, foi para a casinha da dezena, que somando deu 3, tá certo? Aí nós temos, lá no próximo slide, nós temos 2 problemas. O primeiro diz o seguinte: por que eu coloquei problemas? Porque a gente precisa contextualizar, tá bom? Fazer o cálculo, mas já tirando esse cálculo de um problema, de uma situação, tá certo? Então vamos lá. Em uma escola, há 2 turmas de terceiro ano. Em uma turma há 28 alunos e na outra 25 alunos. Aí nós temos a pergunta: quantos alunos há nas 2 classes juntas, né? Vocês lembram lá das ideias da adição? A ideia de acrescentar, a ideia de juntar. Lendo esse problema aqui, a gente percebe o quê? Que esse problema, ele traz a ideia de juntar ou a ideia de acrescentar? Porque a ideia de juntar, só relembrando, é aquela em que nós já temos as partes da soma. E só falta a gente juntar as partes, né? E encontrar o resultado. Vamos ler de novo para a gente saber, para a gente identificar se é a ideia de juntar ou se é de acrescentar? Em uma escola, há 2 turmas de terceiro ano. Em uma turma há 28 alunos, aí eu já tenho uma quantidade, né? E na outra há 25 alunos, então eu já tenho as 2 quantidades aqui, 28 e 25, que se refere à quantidade de alunos de cada turma. A pergunta: quantos alunos há nas 2 classes? Se eu quero saber quantos alunos há nas 2 classes, sendo que eu tenho a quantidade de alunos das 2, então o que eu tenho que fazer agora? Juntar, não é isso? E para juntar eu vou ter que somar. E para somar eu vou usar o sinal da adição. Eu não posso somar com o sinal de subtração, né? Então eu vou usar o sinal da adição. Juntei 28 mais 25. Por onde que a gente começa a resolver? Que eu falei? Pela unidade, não é? Então, 8 mais 5, quanto deu? 13, porque a gente observa que tem um bem aqui. Esse 1 que está aqui, ele já saiu do 13 que deu nesse resultado da unidade. E como eu não posso colocar dezena aqui no lugar da unidade, eu deixo o 3, porque o 3 é unidade, e o 1 vai para a próxima dezena, que foi como nós lemos ainda há pouco na instrução. Então, somando 2 mais 2, 2 mais 2, somando o dedo, dá 4, mais 1 dá 5, que é o resultado da adição. E respondendo a pergunta, porque eu já falei anteriormente que, além de resolver o problema, né, o cálculo, nós precisamos sim responder a pergunta do problema. Quantos alunos há nas 2 classes? Há 53 alunos nas 2 classes, tá certo? Vamos observar o próximo problema. João gosta de brincar com bolinhas de gude. Ele tem 112 bolinhas e ganhou 19 bolinhas no jogo. A pergunta: com quantas bolinhas de gude ele ficou? E aí, qual será a ideia da adição nesse problema? Será que é a ideia de juntar de novo? Ou será que é a ideia de acrescentar? Porque a ideia de acrescentar é aquela que eu já tenho uma quantidade e eu vou ganhar outra, né? Vai haver uma outra quantidade para se juntar com a quantidade que eu já tenho. Então, vamos fazer a leitura novamente do problema, para a gente identificar melhor? João gosta muito de brincar com bolinhas de gude. Ele tem 112 bolinhas e ganhou 19 bolinhas no jogo. Então, ele já tem 112 e ganhou depois, né, mais 19. Então, se ele já tem a quantidade 112 e ele ganhou depois outra quantidade, essa é a ideia de acrescentar, porque ele já tem uma determinada quantidade e vai juntar com outra que ele ganhou depois, tá certo? A pergunta: com quantas bolinhas de gude ele ficou? Que é importante a gente responder a pergunta. Então, fazemos os cálculos, né?
temos as quantidades, ele tinha 112 bolinhas e ganhou 19. Se ele ganhou 19, aumentou a quantidade, olha só, ganhou. Ele tinha uma quantidade e ganhou mais outra, então aumentou, não é? Usa-se o sinal da adição, o sinal de mais. Aí fazemos o cálculo, começando por onde? Pela unidade, é sempre seguindo a mesma regra. 2 mais 9, que dá quanto? 11. Como eu não posso colocar o 11 aqui nesse lugarzinho, porque esse lugar é da unidade, o que acontece? Eu coloco apenas o número 1, que é unidade, e a dezena vai para o próximo número, que também é dezena. Então, juntamos 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. E, professor, o que vamos fazer com o outro número 1, que ele não está nem na unidade, nem na dezena, ele está ocupando a centena. E, por sinal, não tem nenhum número embaixo dele para somar. Então, o que nós fazemos? Nós descemos esse número para baixo da barra, né? Colocamos o 1 aqui embaixo, porque não tem número para somar com ele. Então, qual o valor? Qual o resultado do cálculo? 131. E a pergunta, com quantas bolinhas de gude ele ficou? Ele ficou com 131 bolinhas de gude, certo? Agora, eu gostaria de demonstrar isso para vocês no quadro valor de lugar, que chamamos de QVL. Vou demonstrar aqui porque na atividade que vocês irão resolver, que vocês irão treinar, tá certo? Vocês vão precisar usar um quadro valor de lugar para colocar os numerais que tem em cada problema, em cada fato, em cada cálculo, certo? Então vamos lá. QVL é o que? Quadro valor de lugar. Nesse quadro, nós colocamos os números nos seus devidos lugares. O que é unidade fica na unidade, o que é dezena fica na dezena e o que é centena fica na centena. Então, vamos fazer os nossos cálculos, os mesmos que nós fizemos ali. Vamos fazer aqui no quadro valor de lugar. Como que esses números vão ser colocados aqui? Será que eu vou colocá-los de qualquer jeito? O 28, mais o 25, mais o 53, eles vão ser colocados de qualquer jeito aqui? Não, eles têm uma ordem, eles têm uma posição, né? Um lugarzinho. Então, por isso que o QVL ele é feito nessa estrutura aqui, porque cada número ocupa o seu determinado lugar, tá certo? Então, vamos lá. No primeiro cálculo, nós tínhamos, no primeiro problema, nós tínhamos 28 mais 25. Então, nós temos aqui, primeiro 28, mais 25. Como eu vou colocar esse 28 no quadro valor de lugar? Eu vou começar pela unidade. Qual é a unidade aqui? O número 8. Eu coloco. Então, eu já sei que esse 8 ele tem 8 unidades. E o 2, ele é o quê? Depois da unidade vem a dezena. Então, esse 2 ele vem pra cá, ó. Ocupando a dezena. Viu como não é difícil? É simples, né? E agora o 25. Da mesma forma. Vou começar pela unidade, que é o número 5 que está lá na unidade. Então, ele vem pra cá também, ó. Tá? Pra casinha da unidade. E o 2, que é dezena, 20, né? Ele vem para a dezena. Certo? Então, nós temos aqui o cálculo, o fato. E agora, as respostas. O valor dessa conta aqui, desse cálculo, como nós vimos lá, ele dá 53. Não é verdade? Ele dá 53. Que é esse valor bem aqui, ó. Ele dá 53. Mas por que ele dá 53? Será que 8 mais 5 dá 3? O que vocês acham? 8 mais 5 não dá 3. O que a gente faz? A gente vai juntar 8 dedos, 8 bolinhas,
8 palitos de picolé, 8 palitos de fósforos, não é? 8 qualquer coisa que dê para formar. E juntar com mais 5. Agora, tem uma técnica que é bem simples e que é importante vocês saberem, porque ela vai até agilizar na hora de resolver os cálculos. É aquele sistema de você guardar na memória um número maior, tá bom? Então, qual é o número maior aqui? É o numeral 8. Então, eu guardo 8 na mente e posso colocar 5 dedos, posso fazer 5 tracinhos ou 5 bolinhas, não é? E aí eu vou contar. 8, eu vou colocar 5 dedos aqui. 8. Guardei o 8 na mente, ó. 9, 10, 11, 12, 13. Então, 8 mais 5 é 13. 13, nós sabemos que este número bem aqui, né? 13 é formado pelo número 1 e pelo número 3. Mas eu não posso colocar 13 aqui. Por que eu não posso, gente? Porque esse lugar é o lugar da unidade. E nós já sabemos que as unidades são de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se passou de 9, já é o quê? Dezena. Então, eu não posso jamais colocar o 13 inteiro. Eu vou procurar qual é a unidade dele. Qual é a unidade? É o 3. Né? Então, esse 3, eu vou deixar aqui na unidade. E o 1 é aquele número que a gente diz assim, vai 1, né? Vai 1. Esse 1 vai para onde? Ele vai sair andando aí, aleatoriamente? Não. Ele vai se juntar com a dezena. Mas por que ele se junta com as outras dezenas? Porque ele está ocupando a dezena, tá certo? Então, ele vai ficar aqui, ó, junto com os demais números que estão na dezena. Então, vamos ter 2, ó, vamos ter 2, mais 2, que já dá 4, mais 1. Então, nós vamos ter ao todo, o total, 5, tá certo? Aí, colocamos o 5 aqui. Quando nós estamos elaborando o cálculo no caderno, acontece da seguinte forma. Eu coloco os números, começando sempre a organizar pela unidade. Deu 13, né? Já sei que o 13 é a unidade. O vai 1, ele vem pra cá, ó. Fica bem próximo da dezena mesmo. Aí soma-se 2 mais 2, que dá 4, mais 1, que dá 5. Tá certo? Próximo. Agora nós temos o próximo cálculo. Cento e 12 mais 19. É mais prático eu colocar o número maior em cima. O numeral maior é o 112. Mas como eu vou colocar esse 112 aqui no QVL? Lembrando que tem que ocupar a ordem direitinho, né? Cada número ocupa o seu lugar. Vamos começar sempre pela unidade. Então, qual desses números está na unidade? O 2. Aí ele vem pra cá. Qual está na dezena? 1. E qual está na centena? O outro 1. Lembram que eu falei para vocês que de acordo com a posição, o número ele recebe nome diferente. Então aqui o 1 é chamado de 100 e aquele é chamado de 10, né? E o outro valor é o 19, começando também pela unidade. 9, vem para a unidade. 1, ele vai ocupar a dezena. Então, já colocamos os números em seus devidos lugares. E agora vamos realizar
a soma, né? Percebendo o reagrupamento, a reserva que há nessas adições. Sempre começando pela unidade, 2 mais 9. Aí guarda o número maior na mente. Qual o número maior? 9. Então eu guardo esse 9 aqui na minha cabeça, para não esquecer. E coloco mais 2 dedinhos. Então, depois de 9, 10, 11, tá? E nós sabemos que o número 11 é esse aqui, ó. 11 é formado por 2 algarismos, tá? 2 vezes o número 1. Então, como nós já sabemos, esse aqui é o lugar da unidade, então eu não posso colocar esse 11 todo aqui. Eu vou colocar o quê? Então, a unidade, que é o último número, 1. Coloque ele aqui. O outro 1, ele é o quê? Ele é dezena. Então, ele vai se juntar com os numerais que estão lá na dezena. Com os números que estão lá na dezena. Então, é como se ele ficasse bem aqui do ladinho, ó. Então, nós temos 1, mais 1, mais 1 que sobrou do 11. Que ele está na dezena, então ele soma junto com as dezenas. Então, ao todo, nós temos 3. Tá certo? Colocamos o 3 aqui. E o que acontece com esse 1 que está na centena? É o mesmo caso anterior. Como eu não tenho um número para somar com ele, o que vai acontecer? Ele vem para debaixo da barra. Eu desço esse número, né? Então, qual é o resultado do nosso cálculo? Da nossa soma? 131. Se você for fazer no caderno, como é que vai ficar? Começando sempre a armar pela unidade. 2 mais 9, guardei o número maior na cabeça, juntei com 2, deu 11. Não posso colocar o 11 todo, porque aqui é unidade, eu coloco apenas o número 1 e o outro vem pra cá. Aí eu coloco ele aqui, ó, desse jeitinho. Para eu não esquecer que na dezena tem mais 1. Aí eu somo 1, mais 1, mais 1, que deu 3. E abaixo o 1 que está na centena, porque não tem número para somar com ele. Então, o resultado, 131, tá certo? E aí, para finalizar, só mais uma para a gente treinar, que não está lá na aula, que eu não demonstrei, tá certo? Vamos lá. Duzentos e cinquenta e seis mais 239. Desculpe, 539. Ok. E então, como eu vou colocar esses números? Agora percebo que nós já temos números com 3 ordens, né? Unidade, dezena e centena. Também, tá certo? Tanto na primeira parcela quanto na segunda parcela. Então vamos lá. Vamos colocar esses números nos seus devidos lugares. Começando pela unidade. Qual é o que está na unidade? O 6, porque é o último número. Depois da unidade nós temos dezena. Qual que está? O 5. Depois da dezena nós temos a centena, a ordem das centenas. E qual número está na centena? 2. E cada número desse ele vai ter um valor diferente, ó, 256. E na segunda parcela nós temos 539. Qual desses 3 números está ocupando a unidade? 9, que é o último número.
Qual está ocupando a dezena? Os 3 que vem logo depois. E qual está ocupando a centena? O número 5. Completamos o nosso fato, né? Mas falta ainda o resultado da soma. Então vamos lá. 6 mais 9. Qual o número maior? O 9. Então eu coloco o 9 na cabeça e coloco quantos dedinhos? Ou quantos tracinhos, né? 6. Então vamos lá. Depois do 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como é que forma 15? 15 é um 1 e um 5. Mas eu já sei que eu não posso colocar o numeral 15 todo aqui nesse lugar. Por quê, pessoal? Porque esse lugar é da unidade, tá bom? Então, qual dos dois números ocupa a unidade? O 5. Então, esse 5, ele vem pra cá. E o que eu vou fazer com o número 1? O número 1, ele está ocupando o quê? É a dezena, unidade dezena. Então, esse 1, ele ia ficar bem aqui, ó, do ladinho do 5, tá bom? Aqui na casinha da dezena, para somar 5 mais 3 mais 1. Então, vamos lá? 5 mais 3, já tá aqui, mais 1, que é dezena, ó. Então, nós temos quanto? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos o numeral 9. Deu 9 por quê? Porque somamos 5 mais 3, que já está na dezena, mais 1 que veio da unidade, né? Para se juntar com 5 mais 3 da dezena. Então, deu 9. Agora, vamos na centena. Na centena, nós temos 2 mais 5. Bem fácil, né? 2 dedinhos mais 5 dedos. Aí, contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O valor é 7. E aí, concluímos agora o nosso cálculo, né? O nosso fato. Então, qual o resultado? 795. Então, pessoal, é isso. Vocês agora vão treinar. Vamos observar a atividade que eu tô deixando para vocês, tá? Para vocês treinarem, estudarem, para não errarem mais continha com reserva, continha com reagrupamento, tá bom? Vamos lá? E aí nós temos os cálculos da letra A até a letra G, onde vocês irão fazer como? Vocês irão colocar esses numerais de cada cálculo, da letra A, B, C, D, E, F, G, em um QVL, em um quadro valor de lugar. Igual esse aqui, ó. Não precisa ser igual, mas igual a esse, mas igual ao que está mostrando aqui no slide para vocês, tá bom? Fazendo quadro, ele é muito simples de fazer, tá bom? Você só vai observar, olha, na letra A nós temos dois números, 29 mais 3. Então quer dizer que você vai fazer um quadro que tenha unidade e dezena, tá certo? Na primeira parcela, unidade e dezena na segunda parcela. Então como que ele vai ficar? Como que vocês vão fazer? Tem um modelo do quadro aqui. Unidade, dezena. O caderno ele já tem as linhas paralelas, né? Todo dividido. Então, vocês só vão ter que seguir essas linhas paralelas, tá? Não precisa fazer nem mais acima, nem mais abaixo da linha. Faz na linha certinho. E aí, como são só dois números, tá? Aí você vai colocar esses números no quadro valor de lugar, da forma como tá mostrando ali. 29. Lembra que eu fiz aqui, ó, que eu dei uma demonstração aqui pra vocês, tá bom? Lá tem 29. Então, começa pela unidade, o 9 e a dezena, o 2. Mais 13. Qual é o número que está na unidade? 3. E na dezena, 1. Coloca o sinal de mais do lado. Aí só passa mais a linha aqui mais forte, só para destacar a barra. E aí você vai fazer o seu cálculo.
Começando sempre pela unidade. 9 mais 3. Lembrando que para facilitar, você pode colocar um número maior na mente e juntar com o menor. 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. Eu não posso colocar o 12 todo aqui. Por quê? Porque 12 é 2 e 1, são dois algarismos. Unidade e dezena. E esse lugar não é o lugar da unidade, não é o lugar da dezena. É o lugar da unidade. Então eu tiro o 1, que ocupa a unidade, a dezena, e posso colocá-lo bem aqui, ó. Ou aqui, ou então aqui do lado de fora para eu não esquecer. Tá certo? Aí você vai somar 2 mais 1, mais 1. 2 mais 1, mais 1, que vai dar 4. Pronto. Feito o seu cálculo. E da mesma forma você vai fazer nas demais contas. Na letra B nós temos também 37 mais 57. Então esse quadro vai ter apenas unidade e dezena. Na letra C nós temos, da letra C até a letra G, nós temos o quê? Unidade, dezena e centena. Então quer dizer que o quadro vai ser um quadro com unidade, dezena e centena. Dessa forma aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Sinal da adição. Então vamos lá. Lá na letra C, só uma demonstração. 132 mais 182. Por onde que eu vou começar a colocar esses números no quadro valor de lugar? Pela unidade. 132. Então, 2 é unidade, o 3 é dezena e o número 1, centena. Primeira parcela já está colocada. A segunda parcela da mesma forma. 182. 2 é o quê? Unidade. O 8, que vem logo depois do 2, ocupa a dezena. E o numeral 1 vai ocupar o quê? A centena. Então, o cálculo já está praticamente pronto. Agora só falta resolver. E aí vocês vão fazer essa soma. Lembrando que são adições com reservas. Não pode colocar a dezena no lugar da unidade, nem a centena no lugar da dezena. Nós precisamos somar direitinho e colocar o número que vai, como nós costumamos falar, né, do ladinho para não esquecer, tá bom? Então, pessoal, é só isso. Beijinho e até a próxima. Fiquem com Deus, tá bom?